VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, comunicação e produção textual. Aprender noções fundamentais sobre estrutura e conteúdo, coesão, coerência, clareza, informatividade e adequação. Olá, cursistas! Vamos lá para nosso segundo vídeo, a competência 2. Hugo Bulhões. Descrição: ele está sentado, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Usa barba, veste camisa azul com listra verde. No braço direito, tatuagem no antebraço. Visto da cintura para cima. Eu quero trazer para vocês, na verdade, um questionamento, né? Para que a gente consiga chegar ao conceito que eu quero que vocês tenham do que realmente é texto e como esse texto, ao ser produzido, ele pode ser relevante, né? E está bem estruturado. Existem alguns fatores de textualidade que um texto, para se consolidar como tal, tem que ter. Uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber é o texto tem que ter uma aceitabilidade. Que relação de aceitabilidade é essa? Temos que lembrar que ao produzir texto, ao produzir qualquer produção através da língua, que seu objetivo seja atingir um outro interlocutor, nós temos que pensar o papel desse interlocutor na produção do nosso texto. Porque se a gente for perceber um pouquinho pela teoria de comunicação de Jacobson, em que um é emissor e um é receptor de uma mensagem, é como se essa mensagem fosse algo artificial em que alguém recebe mecanicamente, depois de alguém ter produzido mecanicamente, como se não houvesse nenhuma relação entre o interlocutor e o outro, também no ato da produção. Deixa eu explicar melhor. Vamos dizer que eu tenho algo para dizer para vocês aí, e eu digo para vocês: olá, tudo bom? Eu espero de vocês um feedback, uma resposta que condiga com a minha expectativa como produtor de texto. Que vocês sabem que produtor de texto não é só escrito, também é oral. Então, ao olhar para vocês, que eu estou falando agora, e digo olá, tudo bem? Eu tive que moldar a minha linguagem através do sujeito que fala comigo. Então, quem também é interlocutor e recebe essa mensagem, né? Nessa visão da teoria de comunicação, também é participante dessa produção, porque eu tenho que moldar a minha linguagem a partir do sujeito que fala comigo. Eu tenho que criar estratégias de convencimento, estratégias de textualidade para que você entenda o que eu digo. Então, eu como produtor, de certa forma, do meu texto, você que vai receber o texto também faz parte dessa produção, porque as estratégias elas são determinadas para uma aceitabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber quando a gente vai escrever é pensar em quem vai ler nosso texto. E ao pensar em quem vai ler nosso texto, a gente vai moldar a linguagem, então nós vamos criar estratégias para que essa consolidação do texto ela seja completamente válida. Outro fator também de textualidade chama de situacionalidade. Então, o texto ele não é apenas algo que você escreve e o objetivo ele está completamente claro. Tem que haver uma situação, um contexto. Tem que haver uma relação que esteja dita no texto ou que seja permeada entre os interlocutores para que aquilo que seja escrito ou seja dito tenha sentido. Existe uma relação que a gente chama de efeito de sentido, que ele só é produzido através do que se escreve ou que se diz, quando a situação comunicativa ela é bem determinada. Eu não posso chegar para você falar uma frase solta, falar um enunciado sem contexto, e esperar de você uma relação de aprovação do que eu digo e essa aceitação vir através de um feedback, de uma resposta. Então, a situacionalidade permeia essa relação do contexto, né? A gente determinar em que situação aquela mensagem acontece. Então, por isso que a gente debate muito até que ponto trabalhar em sala de aula com frases soltas ensina alguém língua, talvez ensine estrutura de língua, né? Mas é muito mais amplo do que apenas analisar uma frase sem essa relação de situacionalidade. Outro fator também muito importante é a interpretabilidade. Então, os dois interlocutores têm que ter um conhecimento partilhado grande e um conhecimento prévio das duas partes para que o conceito do que se diga através da língua, como ela se consolida através da língua, ela tenha viabilidade.
Então essa relação de que a gente tenha, já liga a outro ponto de fator, que é o fator da informatividade. O meu texto, quando ele não tem nada a dizer, ou esse o que eu tenho a dizer não faz parte de uma relação que o outro, né, o interlocutor, também compreenda como fator relevante para a compreensão, o texto ele vai ficar completamente sem nexo. Então, aceitabilidade, institucionalidade, informatividade e interpretabilidade também, porque essa interpretação ela não é apenas de quem recebe a mensagem. Essa interpretabilidade ela também é conjugada através de vários fatores que o próprio produtor também ele tem que produzir, esperando quem é esse público-alvo, esse interlocutor que vai interagir com ele socialmente. Bakhtin, né, que é um grande teórico, que até a gente trabalha no nosso caderno, ele fala que essa relação entre os falantes através da língua, apesar dela ser algo espontâneo, né, intuitiva, é uma relação intuitiva e espontânea, ela é feita através de fatores bem estruturados, né? Nós temos relações sociais muito bem estruturadas e mais ainda através da língua que a gente fala. Até porque nossa língua, como vocês bem sabem, remete à nossa identidade, né, e nossas relações que a gente tem com o mundo. Então, um texto, né, para ele se relacionar, para ele se denominar realmente texto, foge aquele conceito que a gente tem de texto de emaranhado de palavras de várias linhas que se torna um texto, né? O texto ele pode ser um sinal, um texto pode ser uma placa, o texto pode ser um texto longo, como uma resenha ou como uma monografia, mas pode ser apenas uma frase, um bilhete. No entanto, que essas relações de aceitabilidade, institucionalidade estejam dentro desse discurso para que quem escreve e quem lê se consiga compreender a relação que existe entre o que é escrito e o que se pretende dizer. Então, outros fatores também existem, né? Dependendo aí do nível de abrangência desse texto, como também a gente tem intertextualidade, que é a relação do seu texto com outros textos já ditos. Então, quanto mais complexa a relação que existe no texto, né? Quanto mais complexo esse gênero, mais fatores eles são necessários, mas os básicos são esses, né? Aceitabilidade, institucionalidade, interpretabilidade e informatividade para que o nosso texto tenha uma grande base de coerência para que faça sentido para quem lê a gente ou quem ouve a gente. Som direto, Leandro Silva. Imagens, Leandro Silva. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Hugo Bulhões. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.